certo? Certo. Uma coisa que eu quero deixar também, assim, bem claro, é que nós estamos falando, existe uma influência espiritual na nossa dimensão, existe uma influência espiritual na nossa dimensão, então nós estamos mostrando que existe, mas a gente ainda não falou como sentir essa influência. Enoque ainda não sabe, a gente vai saber com o passar dos episódios, certo? Então, ou seja, existe uma influência, estamos tentando comprovar de que coisas invisíveis influenciam no visível, né? Mas como sentir essa influência? Como saber? Como se relacionar realmente com Deus? Como ouvir, ver, né? Sentir e tentar ter experiências na dimensão superior. Tudo isso a gente ainda vai abordar, certo? Certo. Que é justamente a ideia do podcast, né? Começar bem Exatamente. no começo. Então, veja bem. Outra coisa que a gente falou no episódio passado foi sobre os territórios, né? Isso aí não houve muita dúvida, não. O pessoal entendeu. A gente viu Tá. que a dimensão espiritual dentro da dimensão, existem vários territórios. Exatamente. Eu só quero deixar uma correção, porque eu disse assim, o primeiro lugar que a Bíblia fala é o trono de Deus. E não é assim, se você abrir a Bíblia no início, ela não vai falar sobre o trono de Deus. Aí é onde foi o equívoco da minha fala. Eu quero dizer assim, na verdade, o primeiro lugar que eu quero explicar é sobre o trono de Deus. Houve um equívoco Porque é o centro de tudo, da minha tá? parte. Então, corrigida a minha fala aí, certo? Outra coisa que eu preciso dizer também é o seguinte, nós citamos alguns lugares, na Bíblia existem outros lugares que a gente vai ver durante o percurso do caminho, e existem lugares que não foram citados, podem existir, mas não foram citados. Na Bíblia. Existe a possibilidade. Se você abrir aí Deuteronômio 29, As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. exatamente. Existem coisas que nós não sabemos, que não foram reveladas a nós. Até porque a Certo. Bíblia não é para satisfazer a nossa Não, curiosidade, né? Existe muita coisa oculta. Mas, assim, o que foi revelado é o suficiente para que nós cumpramos o nosso propósito. Para que nós cumpramos todas as palavras da lei, da Bíblia. Certo? Então, nada impede de que... Veja bem, eu citei alguns exemplos, né? De terceiro céu, de paraíso, tudinho. Existem outras regiões, outros territórios que a gente vai estudar durante a caminhada. E nada impede que outros estejam ocultos e que a gente não sabe que existe lá. Certo? Certo. Ah, Então, agora encerrado esse território, né? vamos para o tema polêmico, né? Agora, o tema dos seres espirituais. Dos seres espirituais. Apesar de ter havido assim, a polêmica, as pessoas não entenderem direito, algumas pessoas assistiram só um corte, eu acho, e comentaram embaixo alguma coisa daquele Porque corte. a gente coloca os shorts, né? Pra a pessoa se interessar, caso se interesse, vá pro canal e assista o episódio inteiro. Veja bem, a primeira coisa que a gente tem que entender, e que não foi dito de forma clara no episódio anterior, é que existe um conceito chamado sensus plenior, certo? Sensus o quê? Sensus plenior. É o seguinte, isso é uma doutrina, um conceito, segundo a teologia e a hermenêutica da Bíblia, certo? Os textos bíblicos podem ter mais de uma camada. Hermenêutica? Segundo a o quê? A hermenêutica. Veja bem, a hermenêutica é a ciência, ou a arte, que explica como você interpretar um texto, certo? Então, segundo a hermenêutica, eu quero dizer o seguinte, segundo a interpretação. Tá? Existe uma forma de você pegar um texto e interpretá-lo. No caso da Bíblia, a interpretação ela se baseia em 4 princípios, certo? Primeiro, você tem que incluir o contexto histórico e cultural. Você tem que saber que esse texto foi escrito numa época passada, para um mundo passado, para pessoas de uma época anterior. Então, você tem que... Tem muita gente que, às vezes, fala sobre alguns textos da Bíblia, mas não entende que esse texto foi escrito numa época que ele precisava ter sido escrito daquele jeito. Tá entendendo? Então, a gente vai ver isso aí futuramente, quando a gente estiver explicando alguns textos. Porque esse texto foi escrito para um povo que tinha uma cultura, que viveu numa época, que tinha uma quantidade de informação, tá entendendo? Tudo isso era necessário para aquele povo entender o texto. Certo. Tá entendendo? O segundo
é o contexto literário, certo? A gente precisa saber se aquele texto é uma poesia, se é uma narrativa, se é uma profecia, se é uma parábola, tá entendendo? Você precisa saber o que é que o autor usou de recurso literário para escrever o texto, tá entendendo? E isso é necessário para você poder interpretar um texto. O contexto teológico também é importante, certo? Que é, o texto ele não pode ser pego isolado. Ele tem que ser pego e verificado no contexto de toda a revelação, toda a Bíblia. É o que muita gente gosta de fazer, né? Pega um textinho isolado ali, um frase, versículo, e cria uma doutrina com aquilo ali, cria uma dúvida, cria um negócio dizendo que Deus é isso ou aquilo outro, exatamente, sem ver o contexto todo. E o quarto princípio é exatamente que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, certo? Veja bem, você precisa usar a própria Escritura, certo? É a regra da analogia da fé. Você precisa usar a própria Escritura para interpretar ela mesma. Tá entendendo? Você não pode pegar outros textos para tentar interpretar a Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada dentro dela mesma, né? Então, veja bem. Entendeu o que é hermenêutica? Entendeu como interpretar um texto? Hermenêutica é a forma é a ciência de interpretar o texto. E sensus plenior é o seguinte: um texto pode ter um significado mais profundo, certo? Veja bem, o autor às vezes escreveu ali um texto que era direcionado para um povo daquela época. Sim, não, isso aí eu entendi, mas eu não entendi o que é que hermenêutica tem a ver com sensus plenior. Sim, porque o sensus plenior é uma doutrina que veio baseada na interpretação da Bíblia. Certo. Exatamente. E a hermenêutica é a forma de como interpretar a Bíblia. Tem que ter vários contextos. Vários contextos. Certo. Hermenêutica seria só de interpretar a Bíblia ou no geral? Hermenêutica, no geral, de interpretar qualquer texto. Mas aí existe a hermenêutica bíblica. Para a Bíblia. A hermenêutica é a ciência que ensina como e que estuda como interpretar textos. Acho que eu me lembro. Aí a hermenêutica bíblica pega os conceitos da hermenêutica e ensina como aplicar na Bíblia. Então, os teólogos, os estudiosos foram vendo que a Bíblia precisa ser interpretada baseado em 4 princípios principais. Você sempre tem que ver o contexto histórico, certo? E cultural da época que o texto foi escrito. Sempre tem que ver o contexto literário, que é se é uma poesia, se é uma profecia, se é uma carta, uma narrativa, tá entendendo? Você tem que sempre tem que ver o contexto teológico, tá? Como é que aquele texto se enquadra no resto das escrituras e a regra da analogia pela fé. A escritura tem que ser interpretada através das escrituras. Isso é a base da hermenêutica bíblica, da interpretação bíblica, certo? Ok. E o sensus plenior, ele diz o seguinte, resumindo: a Bíblia é uma história única, contada por um único autor, certo? Os autores da Bíblia, os inúmeros autores da Bíblia, são apenas instrumentos, ferramentas na mão de Deus, que Deus usou para escrever. Mas quem está contando a história é Deus. Certo. E Deus pode pegar aquele texto que ele escreveu ali e dar significados mais amplos, mais profundos. Tá entendendo? O sensus plenior se baseia no seguinte: Deus é o verdadeiro autor das Escrituras. Então, ele pode inserir significados além da intenção consciente do autor ali. Certo? Nós vamos ver isso quando aparecerem textos que utilizem isso, como, por exemplo, o texto do querubim ungido que eu vou falar. O texto do querubim ungido, na verdade, foi um texto escrito como uma profecia para um rei, mas lá ele amplia, fala a profecia contra o rei e amplia o significado e começa a falar da queda do querubim ungido. Certo. Tá entendendo? Então, ou seja, Deus usou aquele texto para dar um significado mais profundo, mais ampliado. Certo? Outra coisa, a revelação da Bíblia ela é progressiva. A Bíblia quer chegar lá em Jesus, mas é como a gente está fazendo. Eu não falei nem de Jesus aqui ainda. Tá entendendo? É tanto que quando eu fui falar, eu usei a expressão Deus Filho, tudo isso aí. Então, ou seja, isso é progressivo. A gente vai do básico ao avançado. Deus não revelou tudo de uma vez, ele vai revelando progressivamente. Certo? 3, Cristo é o centro das Escrituras, certo? Então, ou seja, entender a Bíblia como um todo é entender o centro, que Cristo é o centro das Escrituras. As Escrituras servem para revelar Jesus, certo?